Bem-vindos a mais uma aula aqui de caixa de questões. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre ônus da prova no processo do trabalho. Então, será que está funcionando o microfone aqui? Acho que está. Então, a gente vai fazer uma questão então sobre processo do trabalho hoje, mas como sempre a gente primeiro vai falar um pouquinho sobre o tema, o suficiente para a gente conseguir enfrentar ali a questão. E aí depois a gente vai para a questão, beleza? Sempre fazendo a análise e os comentários de acordo com o que a gente vai enfrentar ali na questão, lá naquele momento, beleza? Bom, ônus da prova. Primeiro, existe na doutrina aquela divisão entre o ônus da prova ser regra de produção de prova e regra de julgamento. Tá vendo? Tá aí na tela de vocês. Regra de produção de prova, ou seja, a análise do ônus da prova se faz no decorrer da instrução processual. E aí divide-se o ônus da prova para dar a possibilidade da parte de se desincumbir do seu ônus probatório. Ou seja, no meio da instrução tem que dar oportunidade para produzir prova. Tá? Essa ideia de regra de produção de prova, ou seja, vai determinar a possibilidade, a ampla possibilidade da parte ter ciência do seu ônus probatório, dividido conforme uma regra pré-estabelecida, e aí ela tem a possibilidade de produzir a prova e influir no julgamento. Isso é devido ao processo legal e princípio do contraditório, na sua nuance mais moderna, ou seja, ciência, reação possível e capacidade de influir no julgamento. Beleza. Regra de julgamento é algo que eu não distribuo ali na instrução, mas eu verifico apenas no momento de julgar o processo. E aí, ou seja, não é necessária aqui, ou não é tão vista, ou esse ponto de vista da regra de julgamento não verifica o ônus da prova no momento da instrução, mas sim no momento que o julgador vai analisar as provas. Tá? Beleza, por que eu falei isso? O artigo 818 da CLT, antes da reforma trabalhista, essa redação que está na tela de vocês é a redação da reforma trabalhista, tinha uma expressão muito simples. O ônus da prova incumbe a parte que alegar o fato. Só que, se eu alego que fazia horas extras e você que está aí do outro lado alega que eu não fazia horas extras, eu aleguei uma coisa e você alegou outra. Então, era insuficiente. Lógico que neste caso eu aleguei um fato, você negou o fato. Então, na verdade, o ônus seria meu. Mas o que eu quero dizer é que, apesar dessa simplicidade do exemplo, e um exemplo, na verdade, bem zoado, porque não se aplica, mas se eu alego um fato e a outra parte alega outro fato divergente, existiria uma dúvida sobre quem deve produzir tal prova. E aí, o artigo 818 da CLT sempre foi complementado pela regra de ônus da prova do CPC. Na época, CPC de 1973, depois o CPC de 2015, que tem uma redação muito semelhante a isso aqui. Vamos dar uma pausa para a gente respirar e ver uma outra questão, que é, se eu já tinha uma norma na CLT falando que o ônus da prova incumbe a parte que alega, eu não caberia, em princípio, eu aplicar a subsidiariedade. Por quê? O 769 da CLT fala, que eu só vou aplicar as regras do processo comum quando houver omissão total e quando essa omissão, e ainda quando eu for buscar uma norma em outro diploma
que tenha compatibilidade principiológica. Então, 2 requisitos: omissão e compatibilidade, certo? Não havia omissão. Então, por que a gente complementava? Bom, aí vem as ginásticas jurídicas de falar que tem uma lacuna ontológica, tem uma regra, mas a regra é ultrapassada ou incompleta. Ou uma lacuna axiológica, ou seja, o valor daquela norma já não é mais condizente com os valores da sociedade, enfim. O CPC de 2015 ele veio evitar que com que a gente faça essa ginástica jurídica, e aí ele trouxe a subsidiariedade e a supletividade. Subsidiariedade, omissão total. Supletividade, omissão parcial. Subsidiariedade, omissão total, ocorre o suprimento. E omissão parcial, supletividade, ocorre o complemento. Certo? Então, subsidiariedade tem uma omissão total, eu vou suprir a falta daquela regulamentação parcial. Ou a falta que aquela regulamentação parcial faz resultar. Certo? Omissão parcial. Eu vou complementar. Acho que eu devo ter me enganado, então eu vou repetir. Subsidiariedade tem uma falta total de norma, então eu vou suprir essa falta. Beleza. Só para eu ficar tranquilo hoje. E aí, supletividade, o que acontece? Uma omissão parcial, e essa omissão ela é complementada. Então, eu vou fazer um complemento. Eu vou aplicar tanto a CLT na parte que tem normas parciais, quanto o CPC naquela parte que falta. Acredito muito que na época a gente fazia uma aplicação complementar ou supletiva do CPC, mesmo que não houvesse previsão de supletividade antes do CPC de 2015. Mas aí, beleza, eu não sou tão... Só trouxe essa supletividade como um a mais aqui dentro da aula, né? Bom, beleza. E aí, desde a reforma trabalhista, a gente tem essa redação. Aqui, a gente tem o ônus, chamado de ônus estático. O que é estático? É algo que não se move. Ou seja, uma regra pré-definida, imovível, vamos dizer assim, do ônus da prova. Que é, se eu alego um fato, eu sou o reclamante, eu alego um fato constitutivo do meu direito, ou seja, me xingaram na empresa, quero dano moral. Aleguei este fato, eu tenho que provar o xingo, certo? Provar o xingo, certo? Beleza. Ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. E o que acontece aqui? Quando a gente tem um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, a gente tem a admissão do fato constitutivo com a agregação, a soma de um outro fato. Opa, o negócio sempre me atrapalha. Outro fato. Extintivo, modificativo ou impeditivo. Certo? Então, me xingaram na empresa. O xingo não é muito bom, vai. Prestei horas extras na empresa. Beleza. O reclamado alega o quê? Existia acordo mensal de compensação de jornada. Ele fazia essas horas extras para que a gente pudesse... Ele fez horas extras para cobrir os feriados ou para não trabalhar aos sábados ou, enfim, ou tinha um banco de horas. Quer dizer, estou falando, sim, ele fez horas extras, então eu estou admitindo o fato constitutivo, mas estou alegando outro. Isso é uma defesa indireta de mérito.
Por que que ela é indireta? Porque eu estou admitindo o fato que constitui o direito, mas eu estou agregando outro. É diferente de uma defesa direta de mérito. Prestei horas extras? Não, não prestou. Estão aqui os controles de jornada e não havia hora extra prestada. Está aqui, pronto. Certo? Beleza. Esse é o ônus estático, que é o ônus que não se move. Aqui, a gente vai ter o ônus dinâmico, que pode ter como um dos seus fundamentos... Ih, o negócio está louco aqui. Que pode ter como um dos seus fundamentos o princípio da aptidão para a prova. Ou seja, o ônus estático lá fala que quem deve provar o xingo na empresa, por exemplo, voltando ao primeiro exemplo, é o reclamante. Mas ele não tem testemunhas e a empresa tem câmera que grava áudio e vídeo e que gravou o momento. Pronto. Então, quem tem a maior facilidade? Então, peculiaridades da causa, impossibilidade ou dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do artigo anterior, e maior facilidade da prova pela outra parte. O juiz pode distribuir o ônus da prova de modo diferente. Então, o dinâmico é o que se movimenta e o estático é aquilo que fica parado. Só que, desde a reforma trabalhista, se o juiz for alterar o ônus da prova de acordo com o que está ali no caput do artigo 818, ele tem que dar a oportunidade. Então, vamos supor, no exemplo do xingo e da câmera, se o juiz falar assim, não, você tem que juntar a câmera, como você não juntou, é procedente pedido, ele não pode fazer isso numa audiência. Porque a gente tem um princípio da concentração dos atos em audiência. Então, se eu tenho ali a propositura de uma reclamação trabalhista, chega na hora da audiência, o juiz fala, de bate-pronto, ó, quem tem que provar é a reclamada porque ela tem a câmera com áudio e vídeo. Tem a câmera, foi juntado no processo? Não, mas, pô, a empresa não estava pronta para juntar, porque ela imaginava que o ônus da prova seria aquele do caput, e não este definido ali no momento da audiência. Então, os parágrafos vão falar o seguinte, ó, os parágrafos do artigo 818, ó, se for alterado o ônus da prova, tem que dar chance para a parte produzir a prova. Então, nesse exemplo, o juiz tem que redesignar a audiência e falar assim, ó, fundamentadamente que eu vou alterar o ônus da prova e que na próxima audiência, até a próxima audiência vai ter, ou em um prazo definido pelo juiz, vai ter que juntar a gravação em integral e tal, e aí vai para a próxima audiência. Por quê? Porque é aquilo que a gente falou no início. Com a alteração tanto do CPC como da CLT, a gente tem a consagração de que o ônus da prova não é uma regra de julgamento, mas sim uma regra de produção de prova. Sendo uma regra de produção de prova, deve ser dada a oportunidade para a parte produzir a prova que lhe compete. Beleza. Súmula 338 do TST. A súmula 338 do TST, ela se liga a uma ideia de que determinados pontos do direito ou processo do trabalho são híbridos e eles confundem direito material com direito processual. O artigo 74 da CLT vai falar de controle de jornada, que é uma regra a princípio de direito material. Mas isso gera efeito no processo do trabalho, que é o efeito da súmula 338. Tem mais do que 10, mas na verdade, desde a Lei 13.874 de 2019, mais do que 20 empregados, 20. Ixi. Tem mais do que 20 empregados. A redação anterior do artigo 74 falava de 10, desde a Lei da Liberdade Econômica, mais do que 20 empregados, tem que ter controle de jornada. Não apresentou de forma injustificada, quer dizer que se for justificado, tá ok, aí não vai gerar esse efeito. Presunção relativa. O que é presunção relativa? Admite prova em sentido contrário.
certo? Isso está até expresso aqui nessa partezinha final. Pode ter uma presunção de veracidade fixada em norma coletiva, isso é raro de ver nos dias atuais. E os controles britânicos, ou seja, com horários de entrada e saída uniformes. O que é isso? Então tem lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí tá lá 8, 17, 8, 17, 8, 17. Só para deixar claro que é em ponto, né? Isso gera essa... Ninguém trabalha assim com essa pontualidade britânica, por isso que o ponto é britânico. Vai ser inválido. Então, se o controle for britânico, ele é inválido como meio de prova. E aí ocorre a inversão do ônus da prova. Não acho que é realmente uma inversão, mas a atribuição do ônus da prova à reclamada, mas por uma interpretação do próprio artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Beleza? Então, a gente tem essa previsão aqui específica do artigo 74 da CLT. Eu estou abrindo aqui minha CLT no meu Planalto, só para recordar uma coisa aqui para vocês, que é... Que é a questão do seguinte. Eu coloquei aqui, ó. Opa, o negócio tá ruim, tá doidão. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, certo? Aí tem lá 8, 17. 8, 17. 8, 17. Desde a reforma trabalhista, por acordo individual, escrito, ou norma coletiva, pode ter anotação de ponto por exceção. O que é isso? Isso é a admissão da veracidade da anotação, das 8 às 17, assim. Só sendo anotada a exceção a essa jornada, ou seja, 8, 17 e 26. Passei do horário, anotei. Estou no horário contratual, é admitida aquela variação de 5 minutos, não precisa anotar, vale o ponto por exceção. Então tem uma validade possível aí do controle de ponto por exceção. Beleza. Questão. Carlos ajuizou uma reclamação trabalhista contra a empresa Translog, alegando que durante o período que prestou os serviços, nunca registrou sua jornada de trabalho. Então a gente tem um problema aqui. E nem a carteira de trabalho. Beleza. Na inicial, Carlos afirma que tinha jornada das 8 às 19, 30 minutos, então é uma jornada bem extensa. 30 minutos de intervalo. Tá. A empresa Translog, em sua defesa, nega o vínculo, argumentando que trabalhava como autônomo, com liberdade para definir a jornada. Quando eu admito que trabalhou, eu admiti o fato constitutivo do direito, mas eu agreguei uma qualidade àquele fato. Ou seja, qual qualidade? A qualidade de autonomia. Então, eu admiti o fato constitutivo e aleguei outro. E aí, o que acontece? A atração do ônus da prova pré-reclamada. Então, nesse caso, a Translog tem que produzir prova. Durante a audiência, a empresa não apresentou o controle de ponto, alegando que ele era autônomo, e Carlos, por sua vez, apresentou testemunhas que corroboraram sua versão da jornada cumprida. Nem precisava, né? O juiz meio que, se ele ouviu o testemunho, não precisava. Enfim, beleza. Com base nisso, assertivas. A FGV tem feito isso. Isso o quê? Tem feito um caso concreto, seguido de 3 ou 4 assertivas, com efeitos, com possíveis soluções daquele caso concreto. E aí depois vem as alternativas. Então, quer dizer, uma junção
das questões que cobram assertivas com as questões de caso concreto. Beleza. Assertiva 1. Na ausência de controle de jornada pela empresa, translog presume-se verdadeira jornada alegada por Carlos, desde que essa presunção não seja afastada por provas contrárias. A ausência de controle presume verdadeira. Prova contrária, o que é isso? Presunção relativa. Ausência de controle, então presume verdadeiro, tá certo. Então, essa está correta. A gente vai para as assertivas. Assertiva 1 está correta, apenas a 1 está correta, ok. Apenas a 2 está correta, não posso, tenho que eliminar ela, porque se a 1 está correta, apenas a 2 está correta. Zoou aqui, não está certo, certo? C, D e E contemplam a assertiva 1, então vamos voltar para as assertivas. Não fez a gente avançar muito a assertiva 1. O ônus de provar a inexistência do vínculo e a obrigação do controle de jornada recai sobre a empresa, que, ao não apresentar provas suficientes, poderá haver reconhecido o vínculo. Se ela não, como ela atraiu o ônus da prova, então isso está correto. Quer dizer, eu atraí o ônus da prova ao alegar uma qualidade diferente dos fatos constitutivos do direito, que é a autonomia, qualidade de autônomo. Então, atraiu para si o ônus da prova, essa segunda está correta, se ela não produzir provas, tá certo. Beleza, aí vou para as assertivas. Apenas a 1 está correta, a gente elimina, porque a 2 está correta. Apenas 1 e 2, ok, mantém. E apenas 1 e 3 a gente elimina. Então, a 3 vai definir se todas estão corretas ou apenas 1 e 2. Beleza. Se a empresa tivesse apresentado controle de ponto com horários uniformes, ainda assim, a presunção de veracidade da jornada alegada por Carlos seria aplicada, caso não houvesse outras provas para confirmar os registros. Caso não houvesse outras provas, está correto porque a presunção é relativa. E o que está falando anterior, porque a presunção é relativa? O horário uniforme é britânico. Um Brit aqui, tá? Britânico. Que é a súmula 338, item 3, que a gente avaliou anteriormente. Então, 1, 2 e 3 estão corretas. A assertiva E é a correta para você assinalar. Para essa caixa de questões de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.